Márcio Elias Rosa, claro, dispensa apresentações, é o homem do Ministério Público, ex-Ministério Público, hoje está advogando, é uma pessoa que sempre foi muito combativa, né? Muito obrigado por essa entrevista, né? Por nos receber. Privilégio estar com você, prazer estar com você, Imagina. falar para o seu público sobre corrupção. O nosso público, né? Que Nosso nós construímos ao longo do tempo. Nas civilizações antigas, Elias Rosa, Grécia, Roma, a noção de corrupção, ela estava sempre associada à ideia de putrefação, degeneração, destruição. Os países onde as pessoas tapam os ouvidos, os olhos e a boca para a corrupção, vivem isso, né? Corrupção vem de corromper, não é? De corromper-se, não é? De deixar corrompido, estragado, exatamente como você colocou. E é interessante, quanto mais leniente é a população, o povo e o Estado em relação à corrupção, mais ela vai geminando, não é? Até dá uma sensação equivocada de que é um ingrediente natural da sociedade. Quer dizer, como se as relações todas, seja as relações do Estado, as relações entre as pessoas, elas sempre se orientassem por essa obtenção de vantagens a qualquer custo, a qualquer preço, uma ideia de que os fins justificam os meios, não é? De fato é isso mesmo, né? E é interessante que eu de fato estudei corrupção no sentido jurídico, histórico, enfim, para fazer o meu mestrado, doutorado. Eu me lembro de ter encontrado uma pesquisa que nas tumbas dos faraós, né? Você lembra que eles eram sepultados com grande quantidade de joias, tal, de né? Não raro, fortunas, né? não raro desapareciam algumas joias. O guardião da tumba, né, furtava pequenos anéis e coisa do gênero e depois acabava por comercializar. Então, desde os tempos mais remotos, não é? O mundo animal como um todo, eu acho que é assim, né? Se você pega um macaco, por exemplo, ele rouba a comida do outro, né? Eu gosto de falar o seguinte, né? Basta ter, isso não é só histórico, né? Basta ter o sistema límbico para sentir prazer quando há obtenção o exercício de poder. Eu brinco, falo que os meus cachorrinhos lá, quando eles estão enfesados, eu dou um petisco e eles se corrompem rapidamente. Né? Mas aí é que está a questão. Tem lugares que é maior, tem lugares que a corrupção é bem menor. No caso do Brasil, ela está no nosso DNA, né? Não, ela é insuportável, né? A corrupção ela veio já na colônia, já veio do descobrimento de Portugal, né? Mandou para cá todos condenados. Mas é por isso que nós somos tão corruptos? Não é por isso. Eu acho que o sistema político, o sistema econômico, né? Então, o primeiro setor, que é o Estado, o segundo setor, que é o mercado, eles se organizaram numa relação, uma simbiose muito esquisita, em que não há propriamente uma separação muito clara entre interesse público e interesse privado, entre a coisa pública e a coisa privada. No Brasil, a coisa pública é quase que, como se diz no direito, res nullius, quer dizer, não é de ninguém. Não é de ninguém. Não é de ninguém. Não. Então eu digo, por exemplo, porque está no nosso Código Civil, que as ruas, praças, avenidas são coisas de bens de uso comum do povo. Então o sujeito se arvora no direito de colocar a extensão da sua casa na calçada, na rua. Não é? O sujeito que faz o estacionamento coloca cone para que ninguém pare ali, né? Ele faz daquilo lá o seu negócio. Há quem diga que é o nosso patronato, né? O patrimonialismo. Eu acho que essa visão híbrida de que a coisa pública ela pode pertencer a alguém anonimamente, né? Eu sei que você fez um artigo certa vez falando de um samba que como o Brasil vive e sofre com a corrupção. Né? Era o primeiro samba gravado no país, não é isso? Produzido. Ele, pelo telefone, foi gravado pelo Donga. Donga, né? Exato. 1916. Agora, interessante, porque há uma dúvida de quem, de fato, seja o autor do samba. Ele registrou, gravou e é louvado por isso. Mas naquela ocasião surgiu uma discussão se aquela música já não era uma música de outro, se não era... Já não roubou a música do outro. Mas a letra é muito deliciosa. Diz o seguinte: pelo telefone o chefe da polícia manda avisar que lá na Carioca tem uma roleta para se jogar. William, quem é que tinha telefone em 1916? É brincadeira. Só quem tinha muito dinheiro. O jogo era proibido. E quem avisava que a roleta estava funcionando era o chefe da polícia. Né? Eu uso esse exemplo só para chamar a atenção. Mas tem uma outra história que eu também gosto muito, que é o seguinte: o Machado de Assis, em 1882, escreveu um conto chamado Sereníssima República.
A República não tinha sido proclamada no Brasil ainda, ela ia ser proclamada, havia um grande movimento, né? E ele escreve um conto, e todo mundo acho que lembra dessa história, mas é o seguinte, o Cônego Vargas, ele faz uma conferência, esse é o conto do Machado de Assis, e comunica ao povo em geral, toda a comunidade, de que ele tinha capacidade de se comunicar com as aranhas. E a partir dessa comunicação ele organizou uma sociedade de aranhas, uma sociedade politicamente organizada. E logo surgiu a necessidade de se fazer representação das aranhas e criaram primeiro um partido político que fazia a teia reta, que era o retilíneo, partido retilíneo. Aquelas aranhas que teavam em curva, era o partido curvilíneo. Logo surgiu um terceiro partido que era contra os dois primeiros, que era o antirreto curvilíneo. Né? E na sequência o quarto. O Machado de Assis descreve isso no início de 1880, de que faz-se pelo menos 3 ou 4 eleições para tentar identificar os representantes das aranhas. E em todos os processos tem fraude. Colocava-se o nome das aranhas candidatas dentro de um invólucro, mas tinha aranha que comprava o juiz eleitoral, tinha aranha que conseguia desbilhotar. E ele estava antevendo ali, na verdade ele faz o conto é espetacular, Sereníssima República, vale a pena ler, mas ele faz uma crítica muito ácida ao sistema de representação política que estava por surgir no Brasil. Né? É óbvio que nós não podemos achar que essa é uma deformação moral do povo brasileiro. Sim, sim. Mas nós precisamos ter presente de que se não tivermos capacidade para reprimir, ela simplesmente não desaparece. Pois é, quando você fala em repressão, eu penso logo no Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição sempre muito vigilante. Sim. Você participou do Ministério Público. Sim. Essa vigilância do Ministério Público adianta alguma coisa ou adiantou? O Brasil é diferente? O Brasil está transformando o que nós tínhamos lá no processo do DNA, que a gente começou falando sobre isso? Não, adiantou muito, contribuiu muito. O Brasil, ao longo de todo o século passado, ele se contentava com a repressão, com a punição do enriquecimento ilícito, quando muito. Eles diziam o seguinte: comete corrupção aquele que obtém uma vantagem. Sim. Não aquele que permite que terceiro enriqueça, não aquele que permite que haja desvio de obra. Havia, você vai lembrar, o discurso do rouba mais faz. Isso, não é? Nosso Paulo Maluf, famoso Paulo Maluf. Varre, vassourinha. Invariavelmente, quem entoava o discurso da combate restrito à corrupção, o Collor de Mello fez isso, o fazia mais para esconder a sua própria natureza, a natureza dos seus propósitos. Né? O Ministério Público sempre foi muito crítico disso tudo, não tinha arsenal jurídico que lhe permitisse agir, mas havia uma cobrança. Então nós tivemos lá na década de 90 do século passado, um início de mudança no mundo inteiro, é bom que se diga, e aqui no Brasil o Ministério Público, por conta da Constituição de 88, acabou por se fortalecer. Mas para você perceber como uma coisa é grave, é séria, eu tenho uma manchete do Correio da Manhã, de 1961, quando Tancredo Neves é eleito, indicado primeiro-ministro naquela crise, o Jânio renuncia, o Jango estava na China, está voltando para a China, da China para o Brasil, e há um movimento de contenção, o grupo não queria que ele assumisse, e aí a saída foi a adoção do parlamentarismo. E o Tancredo Neves vira então o primeiro-ministro para que o Jango pudesse assumir. O Correio da Manhã faz a seguinte manchete que eu vou ler para você. Tá. Cabe agora ao senhor Tancredo Neves recolocar a questão no ponto ideal em que se encontrava, isto é, permitir que aqui a Petrobras permaneça a salvo de influência antieconômica que amejam tratá-la como uma empresa, como se fosse uma subseção de partido político. Olha isso. Coitada da Petrobras. Sempre teve... Pois é, na década de 61, a expectativa que a população tinha era, olha, deixem a Petrobras em paz, não tratem a Petrobras como uma subseção de partido político, que acabava por justificar a corrupção. Elias, mas tem uma coisa que sempre me incomoda, toda vez quando tem eleição, aí o candidato ganha, ele vai colocar os seus pares para assumir ministérios, secretarias, etc. E há uma guerra, uma luta por cargos, né?
cargos no primeiro, no segundo escalão, terceiro, etc. E eles fazem negociatas com esses cargos. Quer dizer, o que te dá a autorização de usar aqueles cargos públicos como negócio? Por que todo mundo luta para ser diretor, para ser um ministro de determinada, ministro dos transportes, por exemplo? Porque tem obra pública. Mas peraí, tem obra pública, mas você não pode roubar o dinheiro da obra pública. Não tenho dúvida. Não, aí é que vem o ilícito. Aí é que vem a corrupção, né? Você fazer da função pública o seu negócio. O negócio. Obtenção de vantagem pessoal. O que é que faz com que se negocie? Por que há essa, nós chamamos de discricionariedade? Por que há essa liberdade na escolha dos componentes do primeiro escalão de todo e qualquer governo? Da Câmara Municipal, da Prefeitura até a Presidência da República. Porque é preciso viabilizar o seu projeto de governo. Isso, beleza. Até aí, perfeito. Até aí tudo bem. O que é que nós esperamos que aconteça? Que aqueles que se candidatam a essa condição, ou seja, aqueles que apoiam o projeto de governo, o façam por uma realização pessoal, uma realização profissional. Então você escolhe ministro da economia, alguém que é economista ou especialista ou sensível para a questão econômica para viabilizar o projeto de governo. O censurável não está na escolha, está no exercício da função. É Ministério Público, eu vou voltar ao Ministério Público. Você, em algum momento da sua carreira, da sua trajetória no Ministério Público, já houve alguma vez que você teve que parar um processo por imposição política? Tipo assim, o Brasil sempre foi considerado como, você sabe com quem está falando? Já ocorreu isso na sua trajetória profissional? Não aconteceu em nenhum momento, não apenas nesse campo, mas em outros, na atuação criminal, na atuação civil. Mas isso ocorria no Brasil? Ocorria, mas veja, o que aconteceu comigo, por exemplo, que eu posso contar e eu vi acontecer tantas vezes, é você se frustrar com a decisão do processo, a anulação do processo. Nós tivemos um caso aqui em São Paulo, que foi muito interessante. Havia uma estatal que contratava sem concurso público. E ela contratou num determinado governo, no governo Quércia, governo Fleury, 11 mil, 12 mil pessoas sem concurso público. Tratava sem concurso. E o Ministério Público ajuizou a ação para anular essas contratações, dizendo, olha, precisa ter concurso para poder selecionar as pessoas. E nós ganhamos a ação em primeira instância. E a coisa estava caminhando bem quando chega a decisão do STJ dizendo o seguinte, não, para viabilizar esse processo, anula o processo, porque para se fazer esse processo é preciso que todos os contratados estejam na ação, é preciso citar os 11.900. Esse processo não vai terminar nunca. Não vai nunca. Nunca. Eu dizia, então, pera lá, coitado do sujeito que é processado sozinho, porque esse é condenado. E parabéns para aquele que contrata 5 mil, porque esse não vai ser condenado, né? Era o Brasil você sabe com quem você está falando. E esse Brasil mudou pós Lava Jato, Elizosa? Mudou. O mundo todo mudou. Eu gosto sempre de contar essa história, porque parece que não é relevante, mas é muito relevante. Veja você, por que o Brasil passa a adotar um critério muito rigoroso de combate à corrupção? Porque o mundo todo passa a exigir isso. Em 77, até 1977... É lei, inclusive, né? É lei, mas não, e hoje tem convenção interamericana. Convenção interamericana. Convenção internacional, convenção das Nações Unidas contra a corrupção. Nós não tínhamos isso. Mudou, melhorou, mas não significa que não tenhamos que ficar vigilantes. Vamos voltar para o nosso começo da conversa, porque parece ser uma tendência natural da pessoa, né? A aceitar a corrupção. Certos ilícitos quando ela faz parte do processo, ou se é beneficiada pelo processo. Como se fosse uma energia mesmo que alimenta o processo. Né? Se a gente tivesse que mandar uma mensagem hoje para o eleitor, para o político brasileiro em relação a essa questão de corrupção, ela não acabou. Não. Ela continua, no público principalmente, não é isso? Só que hoje nós somos mais vigilantes. Hoje há um temor em ser pego e vai ser punido possivelmente. Você acredita que a partir de agora os nossos mecanismos jurídicos e aí nossa legislação, ela necessita de um avanço muito maior para que a gente possa ter um país menos corrupto, mais viável? Porque quem mais sofre com a corrupção é a população mais pobre em todo o mundo, não é isso? Não tem dúvida. A corrupção, ela compromete o desenvolvimento social. Perfeito. A corrupção vai para o ralo o dinheiro e não investe em ciência, em tecnologia, em educação saúde, etc. E acaba condenando o homem a
trabalhos, por exemplo, trabalhos braçais. Por que no Brasil há tanta exploração de recursos naturais? Porque nós não temos investimento em ciência e tecnologia. Exato. Continuamos apostando no mesmo modelo. A gente vende O Brasil começou... commodity só, né? O Brasil começa em 1500 com a cana-de-açúcar, província do colonialismo, e agora nós continuamos apostando na cana-de-açúcar como uma província do globalismo. O que eu quero dizer com isso? A noção da corrupção nos dá a impressão de que o Estado está à venda e é um ambiente só frequentado por gente de péssimo caráter, não é isso? Muitas pessoas têm essa percepção e com isso ela se distancia da vida política eleitoral e mesmo pública. E esse é o pior dano que pode acontecer, porque aí os homens, mulheres, os jovens que poderiam se interessar por uma atividade política de representação legítima, acabam se desinteressando, vão cuidar das suas vidas e o Estado fica condenado a isso. Acho que tem acontecido isso no Brasil. Essas movimentações de rua, a cidadania que ganha corpo e anda pelas ruas, ela teria que naturalmente fazer surgir novas lideranças. Eu acredito nessa renovação. Como dizia o Gonzaguinha, eu acredito na rapaziada. De fato é isso. A mensagem que você quer passar é essa. Estamos vigilantes, principalmente com ambientes como esse que a gente está discutindo aqui. Eu diria para os corruptos, cuidado, tome tento, que o teu tempo já passou, não é? E para os novos, venha, vamos todos exercer função pública, política, se interessem, os que são jovens sobretudo. Vamos fazer um país melhor, é isso. Muito, e tem tudo para fazer. Inscreva-se no Antenados América, o nosso canal no YouTube. Vamos potencializar esse espaço de reflexão. E marque o sininho também para ser notificado sobre novos vídeos. Toda quinta-feira tem um bate-papo, tem uma conversa nova.